Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem te cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Lucas, diácono Lucas, que Deus te abençoa grandemente, em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra em Sofonias, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No capítulo 2 agora: Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Meus amados, Deus ele vem nos trazer uma palavra de confronto para as nossas vidas, mas ao mesmo tempo uma palavra de exortação, de advertência, e também chamando nós para um particular. Deus ele quer ter um particular comigo e com você. No versículo 7 do capítulo 1, o qual eu acabei de ler para você, o Senhor ele diz o seguinte: que o dia do Senhor está próximo e se aproxima. E essa profecia ela se aplica em primeiro lugar, para a destruição de Judá pelos babilônicos, por volta aí de 605 anos antes de Cristo, Em segundo lugar, ao juízo divino, a ser aplicado em escala mundial, sem exceções, para grandes, pequenos, independente aí a sua posição eclesiástica, as nações no fim dos tempos. Veja que Deus ele vai trazer uma ira nos últimos dias, no final dos tempos, e essa ira se associa muito à segunda vinda de Jesus Cristo. Quando o Senhor ele disse: cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Quando Deus ele expressa dessa forma, desta maneira, meus amados, é porque de fato ele quer que nós nos atentamos para a sua voz, para a sua palavra. Certamente você já ouviu falar, que Jesus está voltando, que Jesus ele vai voltar a segunda vez. Ele já veio a primeira vez, como cordeiro, como cordeiro de Deus, para expiação do pecado do mundo. Mas Jesus ele vai voltar a segunda vez como leão da tribo de Judá, para arrebatar a sua igreja, Você provavelmente já ouviu falar. Se você não ouviu falar, você vai ouvir agora. Jesus ele está voltando. Jesus ele está voltando. Jesus ele veio nesta terra como homem, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu muito pelos nossos pecados,
foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, né? E agora ele vai vir a segunda vez, né? Mas ele vai vir a segunda vez, meus amados, para arrebatar a sua igreja e trazer o juízo sobre a terra. Jesus hoje ele é o nosso advogado com o Pai, para com o Pai, né? Ele advogacia a nossa causa, né? Uma vez que nós nos rendemos a Ele, uma vez que nós confessamos, uma vez que nós nos arrependemos e deixamos e nós alcançamos a misericórdia do Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, veja aqui que o Senhor fala: cala-te diante do Senhor Jeová. É momento de você agora prestar atenção naquilo que Deus tem para falar com você neste momento através da palavra do Senhor. O Senhor preparou o sacrifício. Deus ele preparou o sacrifício para a salvação da humanidade. Jesus ele foi o sacrifício. Jesus ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele foi imolado. Jesus ele foi levado como ovelha para o matadouro, né? Ele foi oferecido como sacrifício, né? E nós somos os seus convidados. E uma vez que eu e você atentamos para o convite de Jesus Cristo, ele nos santifica. Jesus ele chama a todos, ele convida a todos. Ele convida tanto ricos, tanto pobres, como branco, como negro, como pardo, independente a cor, independente a condição da pessoa, independente se ela crê ou não. Jesus ele convida a todos, né? E esse convite que Jesus ele faz, né? É a pessoa que escolhe se ela vai atentar para esse convite do Senhor ou não. Quando Jesus, ele, em Mateus, ali no capítulo 11, me parece ali no versículo 25 a seguir ali, quando Jesus ele levanta as mãos aos céus e ele dá graças ao Pai, agradecendo ao Pai, ele estava se referindo ao Espírito Santo, ao qual o Pai estaria enviando o Espírito Santo, né? Jesus ele se alegrou porque o Pai estaria enviando o Consolador, o Ajudador, o Espírito da Verdade. Jesus ele dá graças ao Pai e ele diz: graças te dou, ó Pai, porque tenho ocultado estas coisas aos sábios, aos entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque a ti te aprouve. Todas as coisas foram entregues ao Filho. E o Filho revela a quem Ele quiser. E Ele vai dizer mais: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então veja que é um convite da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Infelizmente muitos não têm atentado para o convite do Senhor. O Senhor ele quer aliviar, o Senhor ele quer acabar com o sofrimento da pessoa, da humanidade, mas infelizmente não são todos que recebem o convite do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E olha o que Deus diz. Agora neste momento Deus está falando com aqueles que não congregam, com aqueles que não vão à igreja, né? Que não tem compromisso com Deus, que não busca o Senhor, né? Às vezes vai à igreja uma vez ou outra, né? Mas não vai diariamente, né? Uma pessoa que vai quando quer, né? O Senhor ele está chamando a sua atenção neste momento. Ele diz assim, ó, congrega-te. Sim, o Senhor ele quer que você congrega, né?
você que não tem congregado, você que não tem aí decidido de fato, de verdade, o que você quer para a sua vida, Jesus ele já preparou tudo para você, mas a escolha é sua. Deus ele não interfere na sua decisão, né? Ele mostra para você o caminho, a verdade, a vida, que é Cristo e que conduz ao Pai, mas é você que escolhe se você quer vir para Jesus ou não, se você quer buscar Ele ou não. Mas Ele chama a sua atenção nesse momento. Ele diz: congrega-te sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Você que não tem desejo de ir na igreja, você que não tem desejo de estar mais perto do Senhor, mais próximo do Senhor, você que não tem congregado, você que não tem de fato tido desejo de se congregar, de buscar ao Senhor, e Deus ele está falando através da sua palavra que é para você congregar. Por que é para você congregar? Porque quando você congrega, você está ali em comunhão, você está ali em comunhão com o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo, né? E quando nós nos reunimos ali, nós estamos ali nos congregando. O Senhor ele quer que nós nos congregamos. Ele quer que nós estamos ali em comunhão. Porque quando você congrega, quando você está ali glorificando, você está ali adorando, você está ali em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e certamente com o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então é necessário você se despertar para isso, é necessário você se atentar para isso, porque Jesus ele sabe que você não tem congregado, ele sabe que você não tem tido desejo de estar na casa do Senhor, de servir a Ele, mas Ele está chamando a sua atenção, que é para você voltar a congregar, que é para você entrar em comunhão com o corpo dele, porque Ele vai dizer o seguinte, antes que saia o decreto. Hoje, meus amados, a porta da graça está aberta. Nós não sabemos o dia quando ela se fechará, mas sabemos que um dia essa porta vai fechar. Porque uma certa feita Deus, ele usa o profeta dizendo: dias virão em que o Senhor Deus Jeová enviará fome de pão, não fome de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. Hoje, meus amados, nós temos fartura. Hoje a palavra do Senhor, se você entra no YouTube, coloca lá pregações, vai aparecer várias pregações, né? Hoje nós temos fartura de pão. Hoje nós temos todo tipo de Bíblia que você quiser comprar. Hoje você pode comprar, né? Graças a Deus que o Brasil não proíbe, né? Você ter aí a sua Bíblia. Então você pode comer da palavra de Deus com fartura, né? Hoje nós temos a palavra do Senhor com fartura, né? Hoje nós podemos ter várias Bíblias, né? Seja ela de estudo, seja ela com uma atualização dos dias de hoje para melhor entendimento, para melhor compreensão, né? Bíblias com letra grande, né? Então, tipo assim, tudo favorecendo. Hoje nós temos fartura, nós temos fartura da palavra de Deus. Mas vai chegar um dia que Deus ele vai enviar fome não de pão e não sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Então hoje eu e você temos fartura de ouvir a palavra do Senhor. A pessoa ela não ouve a palavra de Deus se ela não quer, se ela não quiser. Porque hoje nós temos fartura, glória a Deus por isso. Então, meus amados, Deus ele está chamando nós para uma responsabilidade, para um particular. Deus ele tem preocupado com a humanidade, ele tem preocupado com as nossas vidas. E Deus ele sabe, meus amados, que quando nós não congregamos, quando nós não
não buscamos a Ele de fato, nós estamos correndo um perigo, porque Deus é santo, Deus é justo, né? E a Bíblia vai dizer, meus amados, Jesus ele dizendo que há dois caminhos para o homem seguir. Na verdade, ele pode escolher só um caminho, mas Jesus ele menciona dois caminhos, mas é só para a pessoa escolher um caminho. Ele vai dizer o seguinte: porfiai, quer dizer, procurai entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho, mas é que conduz à vida eterna. Jesus, ele é a porta estreita e o apertado é o caminho, mas é ele que nos conduz à salvação, aleluia, à vida eterna. Mas Jesus ele vai dizer do outro caminho também, que espaçoso, que apertado, que largo é a porta e espaçoso é o caminho, mas que conduz à perdição. E ele diz que são muitos que entram por essa porta. Por quê, meus amados? Para entrar na porta estreita, que é Jesus Cristo, é necessário nós renunciarmos a nós mesmos, é necessário nós tomar a cruz todo dia, quer dizer, estarmos dispostos a sofrer por amor a Jesus, por amor à sua palavra, estar disposto a sacrificar a nossa carne, né? Esse é o caminho estreito, essa é a porta apertada, né? Mas Jesus, quando ele diz que largo é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, quer dizer, a pessoa pode entrar da maneira que ela quiser, da maneira que ela bem entende. Então, tipo assim, a pessoa ela pode fazer o que ela bem quiser. Só que o que acontece? Aquele que entra pela porta estreita, que é Jesus Cristo, ele vai desfrutar da vida eterna. É uma escolha, você que vai escolher qual porta que você vai querer entrar. Mas quando a pessoa escolhe entrar pela porta larga, né? Pela porta larga que é o mundo, ela também vai ter a sua consequência, mas aí já vai ser uma vida eterna de condenação, entendeu? Vai ser uma vida eterna de perdição, né? Mas quando nós escolhemos servir ao Senhor, estar disposto a renunciar a nós mesmos, a negar a nós mesmos e seguir após a Cristo, nós vamos desfrutar da vida eterna, ao qual o Senhor ele preparou para aqueles que o amam, né? E a Bíblia vai dizer que antes que saia o decreto. Então, meus amados, hoje a porta da graça, para você entender, hoje a porta da graça está aberta e está à disposição para aquele que quiser, né? Sem acepção de pessoas. Jesus ele chama a todos, independente seja católico, independente seja espírita, independente seja budista, independente seja muçulmano, independente seja macumbeiro, feiticeiro, independente seja idólatra, independente que seja evangélico, Jesus ele chama a todos, né? Sem exceção de pessoas, porque Jesus ele veio para salvar a todos, né? E a vontade de Deus, a vontade do Senhor é que todos os homens, aleluia, quando se refere a homens, está se referindo também às mulheres, né? Quer que todos se salvem e venham chegar ao pleno conhecimento desta palavra, em nome de Jesus. Então veja, meus amados, que vai chegar um dia do decreto de Deus, e uma vez que Deus ele decretar, acabou. Não tem como revogar. Uma vez que Deus bateu o martelo da justiça, já foi decretado. Então nós sabemos, meus amados, que hoje a porta da graça, ela está aberta, está à disposição para aquele que quiser, né? Para aquele que atentar para o convite do Senhor, para aquele que atentar para o apelo do Espírito Santo de Deus. Mas vai chegar um dia, meus amados, que Deus ele vai dar um decreto, e essa porta ela vai ser fechada. E quando ela for fechada, meus amados, não vai adiantar bater na porta, que ela não vai se abrir, não vai adiantar clamar por misericórdia, que não vai a resolver, não vai adiantar a pessoa clamar a Deus, que Deus não vai ouvir,
porque depois que for fechado, meus amados, essa oportunidade, essa tão grande salvação que Deus está nos concedendo hoje, e nós sabemos que um dia essa porta ela vai ser fechada. Então, meus amados, aí aonde que vai se cumprir a palavra do Senhor, ao qual o profeta ele disse que dias virão em que o Senhor ele enviará fome não de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que muitos vão andar errantes, aleluia, por um lado e por outro, procurando ouvir essa mesma palavra que eu estou pregando para você nesse momento. Eles vão desejar, mas essa palavra, meus amados, já não vai ter valia mais. Hoje essa palavra, quando nós absorvemos ela na nossa vida, aleluia, louvado seja Deus, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela faz a mudança na nossa vida quando nós recebemos essa palavra, porque essa palavra é digna de toda aceitação, porque a palavra de Deus é considerada como uma espada de dois gumes, né? Que corta os dois lados, né? Ela corta tanto para aquele que ouve como aquele que está também sendo usado para transmitir a palavra. Então essa mesma palavra, ela fala com você que está vendo esse vídeo e fala comigo também, que estou ministrando essa palavra para você, porque a palavra de Deus é considerada como uma espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então veja que a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação, meus amados. Então a gente não pode desprezar a palavra de Deus, porque ela é digna de toda aceitação. E é ela que promove edificação, eleva espiritual, e é ela que produz a fé. Porque a Bíblia vai dizer assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E outra vez a Bíblia vai dizer o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você não gosta de ouvir a palavra de Deus, então certamente você não pode agradar a Deus, porque a fé verdadeira vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então veja, meus amados, que o Senhor ele disse que antes que saia o decreto, então Deus ele está chamando a sua atenção, né? Ele está chamando você para congregar, para você ter compromisso com o Evangelho de Cristo, viver na presença dele, antes que saia o decreto, antes que essa porta seja fechada, aí não vai ter jeito mais para você clamar. Eu quero dizer para você que muitos essa porta, que é Jesus Cristo, já foi fechada para algum. Como assim? A pessoa que já partiu dessa vida. Às vezes a pessoa ouviu essa palavra, ouviu o convite do Senhor, mas endureceu o seu coração e essa pessoa pegou e morreu. Quer dizer, a porta fechou para ela. Não tem jeito mais dela clamar, não tem jeito mais dela pedir. Por quê? A Bíblia vai dizer que o homem e a mulher está sujeita a morrer uma só vez. E depois disso segue-se o juízo. Então, tipo assim, se nós morrer neste exato momento aqui, nós vamos encarar o juízo de Deus. Então ali, meus amados, quer dizer, essa porta, a oportunidade, aqueles que abraçaram, glória a Deus, mas e aqueles que não abraçaram e que morreram sem Jesus? Então vai encarar o juízo de Deus, porque negligenciou a voz do Espírito Santo de Deus, né? Que você não seja o caso, né? E o Senhor diz assim, e o dia passe como palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Meus amados, quando o Senhor ele disse, e o dia passe como a palha, o que eu entendo com isso? É que quando o Senhor ele faz essa comparação, que uma palha, ela acaba muito rápido, né? Uma palha, ela se desfaz muito rápido. E nós temos visto que os dias, meus amados, têm sido abreviados, né? Nós vemos que os dias estão passando rapidamente.
Quando a gente menos espera, amanhece. Quando a gente vai ver, já está de noite novamente. Então veja que os dias estão passando rapidamente. E a Bíblia vai dizer que se os dias não fossem abreviados, quer dizer, se os dias não tivessem passando rápido, nenhuma carne se salvaria. Entendeu? Por quê? Porque se os dias estão sendo abreviados, as pessoas não estão levando a sério o Evangelho de Cristo, estão continuando vivendo uma vida errada, uma vida de pecado, né? Está continuando a fazer o que bem cabe a elas a fazer. Se os dias estão sendo abreviados, elas estão agindo dessa forma. Imagina se os dias não fossem abreviados. Imagina se os dias fossem mais prolongados. Se o pecado tem se alastrado como uma chaga mortal da maneira que tem se alastrado, imagina, meus amados, se os dias não fossem abreviados, né? Então veja, meus amados, que os dias estão sendo abreviados, aleluia, por amor aos escolhidos. E você é escolhido de Deus, né? Jesus, ele te escolheu. Jesus, ele te chamou e te escolheu. A Bíblia vai dizer: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Jesus, ele te escolheu, né, para você dar fruto digno de arrependimento. Jesus, ele te chamou, não é para você ficar parado aí. Ele não te chamou, não foi para você ficar na sua casa aí dizendo que está servindo a Deus, porque você não está. Você sabe muito bem que se você ficar na sua casa aí, você não está servindo a Deus. Não vem com esse papo pro meu lado que você não está servindo a Deus. Deus, ele te chamou para você congregar, aleluia, louvado seja o Senhor, e estar, meus amados, em comunhão, aleluia, com o corpo de Cristo, né? Então, Jesus, ele está chamando para congregar. Se você não está congregando, essa palavra é para você. E se você está pensando em deixar de congregar, é para você também, para você não deixar de congregar, é para você estar congregando em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor vai dizer que os dias estão passando como palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Então, meus amados, nós sabemos que Deus, ele vai trazer a ira sobre a terra. Em Apocalipse vai falar lá a respeito lá das taças da ira de Deus que será derramada, né, pelos anjos. Então veja, meus amados, que a ira de Deus, ela permanece e prevalece sobre a vida daquele que não quer nada com Deus, sobre a vida daquele ou daquela que não tem comunhão com Deus, que não se congrega, né? Pessoa que fica achando que está servindo a Deus em casa e não está. A ira de Deus está sobre a sua vida, né? E se Deus trazer a ira dele sobre a terra, certamente essa ira vai cair sobre a sua vida, né? Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, meus amados, Deus, ele vai nos dando oportunidades. Ele vai nos dando oportunidade, né, para ver se nós tomamos atitude, né? Até mesmo vergonha na cara e tomar uma posição diante de Deus, né? Ele vai nos dando oportunidade, mas chega um momento também que Deus ira. E uma vez que a ira de Deus descer sobre a vida daquilo ou daquela que não tem compromisso com o Senhor, meus amados, a pessoa paga um preço muito alto. E o Senhor, ele diz no versículo 3: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Veja, meus amados, que coisa maravilhosa. O Senhor, ele está chamando nós para um particular. É momento de nós buscarmos o Senhor. É momento de nós clamarmos a misericórdia de Deus. Então, meus amados, que nós venhamos nos despertar, aleluia, e que você venha voltar a congregar, que você venha voltar a buscar, que você venha voltar a clamar ao Senhor, invocar o seu nome, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes, meus amados, tem pessoas que
deixa as coisas do dia a dia tirar o tempo que é para Deus, né? Lembra quando Jesus ele vai na casa de Maria e Marta e Lázaro, né? A Bíblia vai dizer que Marta estava ansiosa, fadigada, com muitos afazeres, mas Maria ela fez diferente. Ela ficou aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. E Jesus ele disse para Marta: Marta, estás fadigada com muitos afazeres, mas Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Entendeu? Então veja que muitas pessoas estão agindo como Marta, né? Está fadigada, está preocupado com muitos afazeres. E às vezes, meus amados, tem tomado o tempo precioso que é para Deus. O momento da pessoa estar na casa do Senhor, às vezes não vai, às vezes é por causa de desânimo, às vezes por causa do cansaço físico, às vezes é por causa de esfriamento espiritual, né? Mas com isso é a pessoa que está perdendo, meus amados. Às vezes a pessoa ela vai uma vez só na casa do Senhor e acha que está fazendo muito, está fazendo bastante. E Deus ele tem visto isso. Deus ele tem chamado a nossa atenção para isso, meus amados, que é momento de nós nos congregarmos mais. É momento de nós buscarmos mais o Senhor. Às vezes, meus amados, nós quase se matamos para coisas tão fúteis, né? Às vezes a pessoa ela se entrega tanto no trabalho, mas quando é para a obra de Deus, para a obra de justiça, né? Para a obra do Senhor nosso Deus, a pessoa faz corpo mole. Você acha que Deus está agradando disso? Não, meus amados, Deus vai trazer juízo isso aí. Deus ele vai trazer juízo isso aí. Porque às vezes você se mata para o homem, para fazer para o homem, ou até mesmo para a sua vida, né? Às vezes para adquirir alguma coisa, algum bem, alguma coisa que você almeja, não que seja errado você lutar, batalhar para adquirir as suas coisas. É claro que se você ficar de braço cruzado, não vai acontecer nada, mas desde que isso não atrapalhe o seu momento de comunhão com Deus, o seu momento íntimo com Deus, né? A oportunidade que Deus está te dando, meus amados, que você não venha perder a oportunidade. Às vezes a pessoa, meus amados, não faz caso da palavra do Senhor, só que está sendo anotado a nossa caminhada, está sendo anotada a nossa trajetória, e naquele dia Deus vai trazer juízo, né? Mas que nós viemos nos despertar. O Senhor, uma certa feita, ele disse para as pessoas o seguinte, porque ele sabia o coração que passava na mente, né, das pessoas, e Jesus ele falou o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça ferrugem corrói, aonde os ladrões roubam e minam, mas ajunteis tesouro no céu, aonde não tem ladrão para roubar, aonde não tem ferrugem, não tem traça para corroer. E Jesus ele disse mais, ele diz o seguinte: não preocupeis com o que vai comer, com o que vai vestir, né? Não preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. E Jesus ele faz uma comparação. Ele diz assim: homens de pouca fé, observai as aves que não semeiam, que não plantam, né? Que não colhem, mas Deus as alimenta. Aleluia. E Jesus ele disse: se assim o Pai ele alimenta as aves, quanto mais vós, homens de pouca fé, quanto mais eu e você, meus amados, que somos a imagem e semelhança de Deus, né? Se Deus assim tem cuidado da ave, você acha que Ele não vai cuidar da sua vida? Ele vai cuidar da sua vida, mas desde que você entenda que você tem que juntar tesouro, não é aqui. Você tem que gastar o seu tempo com Deus, investindo no reino de Deus, né?
é você semeando no reino do Senhor. Desde que, meus amados, a nossa vida seja no Senhor, que nós viemos nos congregar, desde que nós estivemos buscando ao Senhor, né? E Jesus ele faz outra comparação: observai os lírios do campo, né? Observai os lírios. Nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza e fama, ele se vestiu como um deles. Aí Jesus ele diz: se assim o Pai ele veste os lírios do campo, que nasce, que floresce, seca e morre, quanto mais vós. Aleluia. Se Deus faz assim, meus amados, com os lírios, dirá eu e você que é imagem e semelhança de Deus. E ele disse, aleluia, não inquieteis por estas coisas, mas ele disse, mas antes buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, uma preocupação eu e você temos que ter, meus amados, que é de buscar o reino de Deus, de buscar a justiça de Deus, de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, que nós não viemos perder mais tempo, mas que nós viemos, meus amados, investir esse pouco tempo que nós estamos tendo, essa oportunidade que Deus está nos dando, aleluia, de buscar a sua graça, de buscar o seu amor, de buscar a sua presença. Então invista, meu amado, minha amada, na sua vida espiritual. Não deixa nada fazer com que você venha perder o foco. Não deixa que nada nem ninguém venha fazer com que você venha desanimar na caminhada, porque é você que precisa de Deus. Aleluia, Deus não precisa de nós. É nós que precisamos do Senhor. E uma vez que nós deixamos de buscar a Ele, é nós que perdemos. Mas veja que Deus ele não quer que nós nos perdemos. Por isso que Ele disse, congrega-te. Aleluia, você que tem perdido o desejo de congregar, você que já não tem mais desejo de congregar, você que já não busca mais o Senhor como buscava antes, aleluia, o Senhor ele fala para mim e para você, volta ao primeiro amor, arrependa-te e volta ao primeiro amor enquanto há tempo, meu amado, enquanto há tempo, minha amada, é tempo de despertamento, aleluia. É tempo de nós dedicar a nossa vida ao Senhor, porque Jesus está voltando, e Jesus ele vai vir buscar sim, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, aleluia. Jesus ele vai buscar um povo lavado e redimido pelo seu sangue, aleluia. Um povo, aleluia, que valorizou o seu sacrifício e foi santificado, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, é momento da igreja se aprontar. É momento da noiva se aprontar, porque, aleluia, o noivo está voltando. E a qualquer momento, meus amados, nós vamos ser surpreendidos, aleluia, louvado seja Deus. Mas se você estiver congregando, se você estiver buscando a face do Senhor, você vai ser escondido por Deus naquele dia. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Por isso, meus amados, eu deixo essa palavra para a sua meditação. Você que não tem congregado, você que está desanimado de congregar, o Senhor ele está chamando a sua atenção, que é para você congregar. Você que tem parado de congregar, é para você voltar a congregar. E você que não tem tido desejo de congregar, é para você congregar sim, e é para você buscar a face do Senhor em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra para a sua meditação, que você pensa, aleluia, nessas palavras, porque essa palavra é palavra do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Fica todos na paz do Senhor.